Se você tem osteoporose e está tomando cálcio, existe uma boa chance de que você esteja, sem saber, piorando o próprio problema. Não porque o cálcio seja ruim, mas porque quase ninguém, nem mesmo os médicos que prescrevem esse tratamento, explica o que realmente acontece dentro do seu osso quando esse mineral entra no seu corpo sem o suporte certo. E as consequências não são pequenas: pedras nos rins, endurecimento das artérias e, em casos extremos, um aumento real no risco de infarto e AVC. Nos próximos minutos, você vai entender por que isso acontece, o que a medicina convencional geralmente não explica sobre osteoporose e o que a ciência sugere que realmente constrói ossos fortes. Fica até o final, porque a peça final desse quebra-cabeça é a que quase ninguém conhece. O mito do ósseo de cálcio. Quando alguém recebe um diagnóstico de osteoporose, o reflexo quase automático do paciente e muitas vezes do próprio médico é: preciso de mais cálcio. Leite, suplementos, aqueles comprimidos mastigáveis de farmácia. Mas essa lógica parte de uma suposição errada, a de que o osso é basicamente um depósito de cálcio e que a osteoporose é simplesmente falta de estoque. A realidade é bem mais complexa. O osso não é um simples reservatório, ele é um banco mineral vivo, que armazena não apenas cálcio, mas a maior parte do fósforo do seu corpo e mais da metade de todo o magnésio que você possui. E dentro dessa estrutura existe uma fábrica constante. É ali na medula óssea que seu corpo produz glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. O osso também é, em quase um terço de sua composição, feito de proteína, principalmente colágeno. Isso significa uma coisa importante: densidade óssea não é o mesmo que força óssea. É perfeitamente possível ter exames de cálcio normais e, ainda assim, sofrer uma fratura, porque o osso que sustenta essa densidade pode estar estruturalmente frágil. O mineral esquécido. Existe um mineral que raramente aparece nessa conversa, mas que pode ser a peça central de todo esse mecanismo: o magnésio. O magnésio funciona como uma espécie de sistema de controle de tráfego para o cálcio. Ele determina para onde o cálcio deve ir, e mais importante ainda, para onde ele não deve ir. Sem magnésio suficiente, o cálcio perde a rota certa. Em vez de ser depositado no osso, ele pode acabar se acumulando onde não deveria, nas artérias, nas articulações, nos tecidos moles. E há outra função crítica do magnésio. Sem ele, a vitamina D simplesmente não funciona. A vitamina D depende do magnésio para ser ativada no corpo. Isso quer dizer que uma pessoa pode estar tomando doses generosas de vitamina D e, mesmo assim, continuar deficiente na prática, porque falta magnésio para colocar essa vitamina em ação. Esse é um dos motivos pelos quais uma deficiência de magnésio pode isoladamente provocar mais dano ósseo do que a própria falta de cálcio. O hormônio que redace os ossos. Para entender a origem da osteoporose em muitos casos, é preciso conhecer o hormônio da paratireoide, produzido por pequenas glândulas localizadas próximas à tireoide. Esse hormônio tem uma função de emergência. Quando o nível de cálcio no sangue cai, ele entra no osso, retira cálcio armazenado ali e o libera na corrente sanguínea. É um mecanismo de sobrevivência. O corpo prioriza o sangue em detrimento do esqueleto. O problema é quando esse mecanismo de emergência se torna crônico. Se a glândula paratireoide precisa trabalhar continuamente, ano após ano, roubando o cálcio do osso para manter o sangue estável, o resultado inevitável é a perda progressiva de massa óssea. E o que ativa esse ciclo com tanta frequência? Baixos níveis de vitamina D, que, por sua vez, muitas vezes acontecem porque falta magnésio para ativá-la. Ou seja, dois caminhos diferentes levam ao mesmo ponto final e ambos passam pelo magnésio. O paradoxo do cálcio aqui está a parte que mais surpreende as pessoas. Pesquisas têm associado a suplementação de cálcio isolada a um risco aumentado de eventos cardiovasculares, incluindo infarto e AVC, sem necessariamente reduzir o risco de fraturas relacionadas à osteoporose. Revisões científicas também apontaram que o uso rotineiro de cálcio combinado com vitamina D nem sempre reduz o risco de fraturas, mas pode aumentar a chance de cálculos renais. A explicação está na própria natureza do cálcio. Ao contrário do magnésio ou do potássio, que o corpo consegue eliminar com relativa facilidade quando estão em excesso, o cálcio é um mineral extremamente regulado. Excesso de cálcio se comporta de forma parecida com excesso de ferro ou cobre, torna-se tóxico para as células. É por isso que em muitas pessoas mais velhas encontramos esse paradoxo cruel: osso enfraquecido e, ao mesmo tempo, artérias e articulações se calcificando. O cálcio está presente em abundância, só que no lugar errado. Estima-se que uma parcela significativa da população adulta já apresente algum grau de calcificação arterial, algo que pode ser identificado por exames específicos de imagem cardiovascular. Existe até uma condição rara, mas grave, chamada síndrome do leite álcali, causada pelo consumo excessivo de cálcio, geralmente vindo de leite em grande quantidade ou de antiácidos à base de cálcio, que pode levar à insuficiência renal, confusão mental e outros sintomas sérios. O que acontece quando falta vitamina? A vitamina D tem uma função que poucas pessoas conhecem em detalhe.
Ela multiplica em muitas vezes a capacidade do intestino de absorver cálcio dos alimentos. Sem níveis adequados dessa vitamina, seria necessário consumir uma quantidade muito maior de cálcio apenas para compensar essa absorção ineficiente, algo que não é uma solução real. Quando a vitamina D está baixa, o corpo absorve menos cálcio pela alimentação. E como vimos, isso aciona o hormônio da paratireoide, que vai buscar cálcio direto no osso. É um ciclo que se retroalimenta. A deficiência severa de vitamina D em adultos também pode levar a uma condição chamada osteomalácia, um amolecimento dos ossos, diferente da osteoporose, mas igualmente perigoso. Em crianças, essa mesma deficiência é conhecida como raquitismo. A vitamina que ninguém fala sobre, K2, se o magnésio é o controlador de tráfego e a vitamina D é a porta de entrada do cálcio. A vitamina K2 é o motorista que efetivamente leva o cálcio até o destino certo, para dentro do osso, e o mantém longe das artérias. A vitamina K2 é relativamente recente na pesquisa nutricional e é frequentemente confundida com a vitamina K1, encontrada em vegetais verdes. Mas a K2 é diferente, uma vitamina lipossolúvel, encontrada principalmente em alimentos fermentados e gordurosos, queijos curados, gemas de ovo, fígado e em países como o Japão no famoso natto, feito de soja fermentada, um dos alimentos mais ricos em K2 conhecidos. Estudos conduzidos no Japão associaram maior ingestão de vitamina K2 a uma evolução mais favorável em mulheres com osteoporose. Pessoas que fazem uso contínuo de certos medicamentos, como estatinas, anticoagulantes, alguns antidepressivos ou antiácidos, podem ter absorção ou metabolismo de K2 comprometidos, o que reforça a importância de conversar com um médico sobre esse ponto específico caso esteja em algum desses tratamentos. Vitamina A. A peça que falta, existe ainda outra vitamina lipossolúvel que participa dessa equação e raramente é mencionada. A vitamina A, especificamente na sua forma ativa, o retinol, presente em gemas de ovo, fígado e outras vísceras, e não a forma vegetal, o beta-caroteno que o corpo precisa converter. A vitamina A auxilia na formação óssea e também ajuda a equilibrar o funcionamento da vitamina D no corpo. E, como as três D, K2 e A são lipossolúveis, todas dependem de um bom funcionamento do fígado e da vesícula biliar para serem absorvidas corretamente. Pessoas que removeram a vesícula ou que têm esteatose hepática podem ter dificuldade real de absorver esses nutrientes, mesmo consumindo-os em quantidade suficiente. O que os medicamentos realmente fazem vale entender, ainda que rapidamente. O que fazem alguns dos medicamentos mais prescritos para osteoporose, sempre com a ressalva de que decisões sobre medicação devem ser feitas exclusivamente com orientação médica. Uma classe amplamente utilizada, os bifosfonatos, não repõe minerais no osso. Ela atua inibindo as células responsáveis por degradar o tecido ósseo, desacelerando artificialmente esse processo de perda. Já outra classe, que imita a ação do hormônio da paratireoide, tenta estimular diretamente a formação óssea. Em pessoas com deficiência severa de magnésio, no entanto, esse hormônio natural pode se tornar resistente, o que ajuda a explicar por que, em alguns casos, o corpo responde melhor à versão medicamentosa do que à sua própria versão natural do hormônio. Isso não significa que essas medicações sejam desnecessárias. Significa apenas que, em muitos casos, elas tratam um sintoma tardio de uma cadeia de eventos que começou bem antes, com deficiências nutricionais não corrigidas. O que fazer na prática, então? O que realmente ajuda a construir ossos fortes? A resposta não está em um único mineral, mas em um sistema interligado. Magnésio deve vir em primeiro lugar. Alimentos como vegetais folhosos, sementes e até chocolate amargo contribuem, mas conseguir quantidades terapêuticas apenas pela dieta é difícil para a maioria das pessoas, por isso a suplementação, na forma de glicinato de magnésio, costuma ser considerada por profissionais de saúde. As doses ideais variam bastante de pessoa para pessoa e devem ser sempre orientadas por um médico ou nutricionista, especialmente para quem tem problemas renais, já que o excesso de magnésio também traz riscos. Vitamina D3 também é essencial, mas aqui vale um alerta importante. As necessidades variam enormemente conforme os níveis sanguíneos de cada pessoa e doses muito altas tomadas sem acompanhamento podem se tornar tóxicas e até perigosas. O caminho correto é medir seus níveis de vitamina D no sangue e ajustar a dose com orientação profissional, nunca no chute. Vitamina K2 na forma MK7 é considerada por muitos profissionais mais eficiente que a MK4 por permanecer ativa no corpo por muito mais tempo. Assim como os outros nutrientes lipossolúveis citados, a dose adequada deve ser individualizada. Proteína animal de qualidade, ovos, peixes, frutos do mar, carnes, fornece a matéria-prima estrutural do osso, já que quase um terço dele é feito de colágeno. Exercício com carga, especialmente treino de força, é um dos estímulos mais comprovados para o corpo continuar depositando massa óssea. O sedentarismo tem o efeito oposto. Controle do estresse e do cortisol é frequentemente ignorado, mas é decisivo. O cortisol crônico, seja por estresse prolongado, seja por uso de corticosteroides como a prednisona, é diretamente destrutivo para o osso.
Da mesma forma, medicamentos que reduzem o ácido estomacal, como os inibidores de bomba de prótons, podem comprometer a absorção de minerais essenciais. Cálcio, sim, continua sendo necessário, mas de preferência vindo da alimentação. Laticínios, sardinhas, vegetais folhosos escuros. Quando a suplementação é necessária, formas mais biodisponíveis tendem a ser preferíveis ao carbonato de cálcio simples, que exige múltiplas etapas químicas até ser absorvido. E que, em pessoas com baixa acidez estomacal, comum com o envelhecimento, praticamente não é aproveitado. O quadro completo osteoporose não é, e nunca foi, uma simples equação de tomar mais cálcio. É o resultado de um sistema inteiro: magnésio, vitamina D, vitamina K2, vitamina A, proteína, hormônios, estresse e estilo de vida, funcionando ou deixando de funcionar em conjunto. Reverter esse quadro não acontece da noite para o dia. Reconstruir massa óssea é um processo que pode levar anos de consistência. Mas entender essas conexões é o primeiro passo para sair do ciclo de tentar corrigir o problema com a única peça errada do quebra-cabeça. Se você tem osteoporose, osteopenia ou simplesmente quer proteger seus ossos para o futuro, a mensagem central é esta. Converse com seu médico sobre avaliar magnésio, vitamina D, vitamina K2 e função hepática e digestiva, não apenas seus níveis de cálcio. Essa é a diferença entre tratar um número em um exame e realmente tratar a saúde dos seus ossos. Fim do roteiro.